Olá, mais um Sala de Estar começando e no programa de hoje nós vamos falar sobre mitomania. Você já ouviu falar nela? Você aí de casa tem o costume de mentir? Sim ou não? De vez em quando aplicar aquela mentirinha? Nós vamos conversar sobre isso aqui no programa. Eu vou para um rápido intervalo, em instantes eu volto para apresentar a minha convidada. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o programa e quem participa hoje do Sala de Estar é a psicóloga Adriana Spigolon. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, o prazer é meu. É um prazer te ter aqui novamente no Sala de Estar para a gente poder conversar um pouquinho. Eu queria começar te perguntando, começar te pedindo para nos explicar o que é esse transtorno da mentira. Bom, Lu, na verdade, ele não é especificamente um transtorno, né? O ato de mentir, ele é bastante comum na nossa realidade. É uma compulsão? É. Em psicopatologia, Lu, a gente não entende isso como um transtorno, tá? Mas assim, isso pode causar a ela muitos problemas sociais, né? Porque a gente acaba tendo, se tu observar algum amigo, alguma situação em que nós já conhecemos as pessoas, em que elas sempre aumentam situações, então ela vai perder a credibilidade, as pessoas não vão mais confiar, ela vai ter prejuízos na vida familiar, na vida social, no trabalho. Por quê? Porque as pessoas vão desacreditar dela. Sim. Então acaba tendo prejuízo nessas esferas e ela também. Quando ela é interpelida, quando a pessoa, por exemplo, ela diz, eu sou um piloto de avião, por exemplo, eu sei pilotar avião, e numa coincidência alguém diz, eu tenho um avião aqui, quem sabe você pilota. Ela vai ter que inventar uma nova história, né, para poder sair da mentira que ela mesma inventou. Então, sim, isso pode realmente causar transtornos na esfera da vida dela. Na vida da pessoa. E quando que a pessoa percebe que isso está além do seu limite, né? Quando que isso pode começar a incomodar? Porque tu aplicar uma mentirinha de vez em quando, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, todos nós, em algum momento, acabamos fazendo. Mas quando que isso começa a ser preocupante, que a família deve se alertar a essas questões? Bem importante isso que tu falou, Lu, assim, todos nós, em determinado momento da vida, a mentira, ela faz parte do nosso cotidiano. Quem nunca mentiu, que atira a primeira pedra. Né? Exatamente, ó. Para você ter uma ideia, existem pesquisas, é meio assustador isso, ó. 20 a 25% do nosso dia nós mentimos. Meu Deus, do nosso dia. Nossa, isso é complicado. Tá? Então, se tu for observar, 20 a 25% das coisas que a gente fala por dia são mentiras. Começando assim, ó, exemplo, né? Tu chegou no teu trabalho, por exemplo, hoje tu não tá num dia bom. E eu te pergunto, oi Lu, tudo bem contigo? O que tu vai me responder? Tudo. Primeira mentira do dia. Não é? Tu não tá bem. Sim. Mas nós não estamos habituados com a verdade. Né? Nós fomos socialmente educados a trabalhar mais com mentiras, as mentiras que nós chamamos de mentiras sociais. Alguns autores falam da tal da mentira branca. Eu não gosto muito de usar esse termo, mentira branca. Né? Que é a mentira do bem. É a mentira do bem. Né? Como a tal da inveja branca. Né? Eu gosto da história da mentira social. Então, nós temos a ideia essa das mentiras sociais, que eu vou te dizer, tudo bem, por quê? Porque tu não tem nada a ver com os meus problemas. Então, como é que ficaria se tu me dissesse, não, Adri, não tá tudo bem? Como é que seria a minha resposta? Então, às vezes, a gente trabalha com as mentiras que são socialmente aceitas. Estamos chegando agora em dezembro. Tu vai dizer pro teu filhotinho que quem vai chegar lá na tua casa? Papai Noel. Papai Noel. Isso e é a gente sabe que isso é uma mentira social e institucionalizada. Né? Então, assim, ó, qual é o limiar da mentira?
né? Uma certa mentira, a minha amiga vai me dizer, Adri, tu acha que eu tô gorda? Tu vai ter coragem de dizer pra amiga, ai amiga, eu acho que tu tá gorda, né? Então assim, ó, nós temos aquelas mentiras que são toleráveis, né? Quando a mentira ela vai ficar patológica, é quando ela vai causar dolo. O que é dolo? Quando prejudica alguém. Né? Que aí nem é o nosso tema de hoje, né? Que poderia ser um tema para outro, que é as mentiras assim, dos sociopatas, dos psicopatas, de quem tem transtorno de personalidade, de quem mente para prejudicar, o mau caráter, aquela pessoa que dá golpe, né? Mas eu até separei essa questão aqui para te perguntar, se a mentira tem a ver com algum desvio de caráter ou não. Porque em determinado momento me parece que são um pouco associadas. Né? Tem. Mas não tem nada a ver com o mitômano. Nada a ver. Nada a ver. Ele, o mitômano, ele é aquela pessoa que é o inseguro. Né? Vamos voltar ali, que é a história da infância. Sim, né? Isso começa na infância. É, na infância. Então imagina assim, ó, que aquela criança que falta alguma coisa para ela. Ela tem problemas de autoestima, de autoaceitação. Possivelmente uma rigidez familiar. Né? Então, o que ela faz? Ela fantasia uma realidade que não é a dela. Tá? Então, por exemplo, tem um pai que é extremamente agressivo, extremamente ausente, chega lá na escola, no grupo dos amiguinhos, e diz, ai, meu pai é maravilhoso, ele brinca muito comigo, ele me leva na pracinha, porque ele é super parceiro, porque ele está comigo. Assim começa. É assim que começa. Cria uma fantasia do que na realidade falta. Tu percebe que não tem maldade nisso. Né? A criança até os 6 anos, ela não consegue diferenciar o que é realidade do que é fantasia. Então, ela está criando para ela uma fantasia do que ela deseja. Se não for corrigido ali, se o pai e a mãe não tiverem essa consciência e a escola do que é fantasia, e não é corrigir de repreender, é ensinar que é possível ela trabalhar com a verdade, que às vezes a verdade causa esse sofrimento. Ela vai crescer seguindo essa fantasia. Vai ser aquele adolescente no grupinho social que vai querer dizer que tem mais dinheiro que na verdade não tem, que vai se esforçar em querer ser o que não é, e assim vai ser. Então, na verdade, a pessoa que tem mitomania, ela só prejudica ela mesma. Tu entende? Ela não causa prejuízo aos outros. Então, assim, ó, ela não é uma pessoa do mal. Né? Ela só causa prejuízo a ela, um pouco de vergonha da família, né? As pessoas já um pouco debocham, isso causa desconforto na mulher, por exemplo, nos filhos que se envergonham, né? E quando ela é desmascarada, por exemplo, ela pode ficar um pouco tristonha, pode acontecer depressão, daqui a pouco ela volta. Se recupera e volta de novo com as mentiras, porque essa é uma forma que ela tem de se relacionar com a vida. E com a autoestima que é bem baixinha. Sim, é uma maneira de se resguardar e de se proteger. Exatamente, exatamente. E como que se trata isso? Depende, Lu, assim, são terapias associadas, né? Se tu tem que fazer uma avaliação primeiro, importante, né? Com um psicólogo, com um psiquiatra, né? O psicólogo vai ver qual é a terapia mais adequada. A psicoterapia é a coisa mais adequada para quê? Para poder fazer essa avaliação do porquê dessas coisas lá de trás, dessa necessidade, do que faltou, né, de resgatar essas dificuldades infantis, dessas ausências, do porquê que precisa inventar essas fantasias, né? Só que por detrás disso também pode ter uma depressão associada, um quadro de ansiedade, talvez aí possa se ter necessidade de um fármaco. Então, entra um psiquiatra que pode auxiliar nesse processo. Também é interessante, daqui a pouco, uma terapia cognitiva comportamental, que trabalha com o que a gente chama de gatilhos, que é bem interessante, assim, né? Porque ele tem um comportamento compulsivo. A mentira, ela é compulsiva. Então, quando ele vê, ele está fazendo. Então, trabalhar com o gatilho do momento de como desligar este comportamento de mentir. Então, as terapias elas podem ser associadas, mas é muito difícil o mitônamo
buscar ajuda. Normalmente, quem busca ajuda é um familiar. Porque ele acha que ele não tem problema. Ele acha que ele não mente. Ele acha que ele não mente, porque aquilo faz parte da realidade dele, então ele não vê isso como um problema. Na realidade, ele acredita na mentira dele. Exatamente. Ele toma aquilo como verdade para ele. E bem lá no fundinho, ele sabe. Ele sabe. Diferente de um psicopata, de um sociopata, que acredita naquela mentira ao ponto de, por exemplo, num detector de mentiras, por exemplo, ele passa no detector de mentiras, né? Quando a gente fala de psiquiatria forense, né? Que é aquela de criminologia, psicopatas passam no detector de mentira, porque ele acredita fielmente naquilo que ele está falando. Uma pessoa que tem a mitomania, não sabe que lá no fundinho não é, porque ele é um grande carente, na verdade. Sim. Tu entende? Me diz uma coisa, será que o mentiroso, ele é um manipulador ou não? Nesse caso que a gente fala da mitomania. Não. Ele não é um manipulador? Não é. Como eu te disse, né, nessa pergunta anterior, ele não é um manipulador. Na verdade, ele tem uma autoestima bastante debilitada. Então, ele cria essa fantasia, bem como tu falasse, para se autodefender, né? Para conseguir viver com as suas deficiências, com as suas carências. Né? Então, ele estabelece essa realidade que é bem infantil, bem fantasiosa, de criar esse mundo à parte, essa fantasia de que ele é mais. Né? Então, assim, todas as fantasias dele estão ligadas assim, ao que lhe falta. Então, ele é um super cara, ele tem um monte de dinheiro, ele veio de uma família nobre, por exemplo, né? Se tu vai olhar, é exatamente o contrário. Como ele não consegue lidar com isso, ele inventa algo maior. Mas ele não faz isso com o objetivo de te manipular, com o objetivo de causar dolo, magoar ninguém. Não. Tanto que ao grupo de amigos, ele é o motivo de chacota, ele é o motivo de piada. A pessoa já, né, tá num churrasco, ele já, lá vem o fulano, tá. Ele vai... Sabe? Toda a história que ele conta se divide por 2, porque já conhecem como o fulano funciona. Então não é. Não é manipulador. Não é manipulador. E nesses casos, quando a gente sabe que a pessoa mente, qual o melhor caminho, assim, tanto para a família como para os amigos, poder ajudar essa pessoa? É falar abertamente sobre o assunto, é pegar a pessoa, senta aqui, vamos ver o que está acontecendo contigo, o porquê que tu está mentindo, porque muitas vezes, que nem tu falaste antes, isso começa na infância. Mas muitas vezes os pais na infância podem não dar atenção devida e isso pode se estender para a adolescência e para a vida adulta. Né? E essa pessoa chega lá na vida adulta com esse problema, como que faz? Essa é a grande questão. Por quê? Porque ele só se torna um mitônamo porque alguém passou a mãozinha na cabeça dele quando era criança. Ele só desenvolve esse comportamento de mentira, aceitação, porque ninguém parou e disse para ele, ó, essa fantasia, essa mentira não pode ser aceita como realidade. Né? Então é aquela criança que vive naquele processo de fantasia e a família, por outras questões, por culpa, né? E aí voltamos àquela questão que eu acho que não me lembro em qual programa nós falamos sobre o que a gente vem vivendo nesse mundo virtual. Os perfis falsos, a vida virtual que é falsa, né? O quanto isso mobiliza hoje nessas crianças, nesses adolescentes, viverem uma realidade que não é a deles. Então isso também é muito perigoso. Nós hoje temos que pensar numa realidade que é diferente, psicopatologicamente, é diferente do que nós estudamos na nossa época em psicologia, em psiquiatria. Nós vivemos uma nova realidade social, que é bem importante. Nós, né, esses tempos eu via um médico falando sobre a questão, né, psicofarmacológica, né, na produção de novas doenças em escala para os nossos adolescentes hoje, que é assustador. Né, em relação desse mundo virtual que estabelece uma falsidade de personalidades. Né? Então, hoje eles vivem uma realidade que não é deles. Né? Um apelo em relação a as pessoas pararem de fingir felicidade no Facebook. Né? Ninguém pode ser 100% feliz. Ninguém é feliz
todos os momentos da vida, né? Então, isso é uma coisa importante, que a gente possa trabalhar com os nossos filhos isso, que a escola possa trabalhar isso de uma forma, né, interessante, que a gente possa corrigi-los nesse processo, né? Se o colega do nosso filho tem mais dinheiro ou não tem, que a gente possa, que tu perceba no teu filho, por exemplo, essa necessidade, eu quero ter tal coisa. Não, você não precisa por isso, por isso, por isso. Se começar a observar nele esses comportamentos, que eles possam ser corrigidos e explicados. Não passar a mão e fingir. Por quê? Porque se ele entende que esse comportamento dele, entendi que minha fantasia pode ser utilizada, assim ele vai ser um ator para a vida inteira. Né? E o palco dele vai ser a vida da fantasia. Sim. E não pode ser. Então, isso é uma coisa que é importante. E se não for corrigido, lá na vida adulta, faz como? Sofre. Vai sofrer. Vai ter dificuldades, né? Se a gente for pensar que a mitomania é a forma mais branda da mentira. Né? É a forma mais branda. Nós não estamos falando ainda, Lu, de um transtorno de personalidade criminoso. E ele pode evoluir para isso? A mitomania? Não evolui, né? Por um transtorno de personalidade que nós ainda não sabemos a causa. Outras configurações, né? Aí, assim, sofrimentos infantis bem intensos, agressividade, uma vida infantil muito, muito difícil, abandono, violência, abuso infantil, para se desenvolver um transtorno de personalidade antissocial. É uma outra situação. Outra questão. Né? Desses são mais prejuízos nesse sentido, assim, né? Sim. Separações, a família fica desacreditado no trabalho, vira chacota, vira piada, se deprime em relação a isso, mas é uma forma mais branda. Aí sim. Me diz uma coisa, existe uma linguagem, isso aqui é o que eu quero saber, desde que eu comecei a produzir o programa, se existe uma linguagem corporal para a pessoa que mente. Porque esses tempos eu conversava com uma pessoa que trabalha na área da administração e ela me disse que ela trabalha com algumas questões de recrutamento de pessoas e ela me disse que nas entrevistas até existem técnicas, né, que os psicólogos e que o pessoal que trabalha no RH conseguem perceber quando as pessoas estão mentindo ou não. E agora, para a gente finalizar o programa, eu quero que tu me fale se existe uma linguagem corporal. Porque, por exemplo, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, se ela está mentindo e eu tenho essa vivência com ela, eu sei que ela está mentindo. Mas, por exemplo, um colega de trabalho, uma pessoa que eu conheço superficialmente, se ela está mentindo, eu não sei se ela está mentindo. Né? Acabou de responder, Lu. É? Acabou de responder. Tá aí, tu acabou de responder o que os cientistas já... vários estudos, né, que tem muita coisa, isso é uma excelente pergunta. Por quê? Freud tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, às vezes um charuto é só um charuto. O que ele quer dizer com isso? O que tu acabaste de dizer. Se tu tens um convívio com alguém, tu consegue, pela intimidade, pelos processos de vocês dois, estabelecer uma relação de intimidade que te dá base para poder perceber. Né? Agora, tem que se ter muito cuidado com essas dicas, né? Muito fundamentadas na neurolinguística, né? Se olha para a esquerda, tá mentindo. Eu já ouvi falar nisso. Já, né? Já ouvi. Olha, se coça o nariz, mentiu. Quem tem rinite tá ferrado. Exatamente. Né? Exatamente isso, né? Tu imagina uma pessoa que tem rinite, então é uma mentirosa. Sim. Né? Então, exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com o contexto. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, nós temos um cérebro que reage um sistema nervoso autônomo a situações de ansiedade, né? Então, por exemplo, eu, Adriana, venho aqui no teu programa pela primeira vez, não é a mesma Adriana que está aqui hoje, né? Porque a Adriana responde à ansiedade de uma certa forma. Então, minha mão vai estar gelada, eu vou estar suando, eu vou ter pulsação, né?
essa veia aqui vai estar pulsando. Então, eu tenho sinais que, se tu for avaliar da forma da mentira, que eu tô mentindo para ti. Então, as informações que eu tô te passando são mentira. Se a gente for pensar na avaliação física da mentira, né? Vou piscar com mais frequência, minha respiração vai mudar. Eu tô tendo sinais fisiológicos de ansiedade de uma situação nova. Sim, uma situação que não é comum a ti, Não é comum. que tu fica num certo desconforto. Mas isso não quer dizer que tu estás mentindo. Não quer dizer que eu estou mentindo. Se a Adriana vem 10 vezes aqui, mas a Adriana é ansiosa, nas 10 vezes ela terá as mesmas reações. Significa que a Adriana estará mentindo as 10 vezes? Não. Significa que a Adriana tem uma personalidade ansiosa. Tu entende? Então, essas dicas do olho para cima, piscou 2 vezes, mexeu no nariz, gelou a mão. Não funciona. Não funciona. E tem alguma que funciona? Conta. Conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Não, conhecer a pessoa, né? Observar, escutar. Isso é muito importante, né? A gente fica nesses processos, a internet, ela tem as super dicas, né? Isso é muito importante, né? Quando daqui a pouco tu busca um tema sobre a questão da psicopatia, ele é bem importante. Tu conseguir identificar um psicopata é muito difícil. Tu pode trabalhar ao lado de um psicopata que você não vai saber, né? Então, assim, tem pessoas que não sabem mentir. Né? Quem não sabe mentir, tu percebe de cara porque gagueja, porque tem medo, porque, né? Por exemplo, tu tem um filhotinho pequenininho, tu percebe quando ele está mentindo ou não. Por quê? Porque tu convive com ele, porque tu tem intimidade com ele, porque tu sabe quando ele está mentindo, quando ele não está. Eu digo assim, teu nariz está crescendo, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão no nariz. Exato. Então, assim, o que te dá isso? A intimidade. Agora, a gente tem que ter o cuidado com essas questões, as receitas de bolo, porque as formas são diferentes. Sim, exatamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. E não há pesquisas científicas que comprovem que esses sinais, né, são determinantes para a pessoa estar mentindo ou não. Tá? Que isso fique bem claro, assim, né? Respeitando a neurolinguística, respeitando os aspectos específicos, mas não existe nada científico que comprove que olhar para a esquerda a pessoa está mentindo, que olhar... Não existe nada comprovado nesse sentido. Eu até pesquisei um pouco a esse respeito e cientificamente não achei nada que me mostrasse, não, isso daqui é um estudo que tem credibilidade. Exatamente. Não achei nada. Achei dicas superficiais a respeito da questão. É exatamente isso, é superficial. Então, assim, nada que tu possa dizer, a pessoa pode assinar e dizer, está mentindo. Não existe. Né? A dica é observar, é ter o teu feeling, é o escutar, é saber, é a intimidade, é o processo, né? E estabelecer a relação de confiança. Nada além disso, né? Porque sabendo pelo fato também das pessoas mentirem, a gente não vai desacreditar de todo mundo. A gente tem que saber que a gente tem que confiar nas pessoas, Exatamente. né? Essas questões são importantes. E sabendo que nós, na melhor das nossas intenções, 20% do nosso tempo também, em algumas instâncias, estamos mentindo. Tá certo, Adriana, eu queria agradecer muito a tua participação aqui, eu acho que foi bem esclarecedora, eu acho que é importante a gente falar sobre essas questões, porque são questões que surgem na vida da gente, no nosso dia a dia, e eu acho que é importante a gente também saber lidar com elas, né? Porque a gente mente, né? Mas a gente sabe que a gente tem que confiar nas pessoas também, e que a gente não pode ter esse comportamento desconfiado e viver nessa neura, né? A gente tem que saber essas questões. Exatamente. Obrigada pela tua participação aqui no Sala. Que agradeço, querida. Obrigada. Sempre um prazer. Obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana eu volto com um novo entrevistado. A gente se vê. Tchau, tchau.